Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a esse 28º vídeo e automaticamente o capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Estamos com esse capítulo e com esse vídeo encerrando a nossa caminhada bíblica. Antes de entrarmos no capítulo, quero agradecer a você que esteve junto conosco nesse tempo, você que conseguiu rezar, você que conseguiu aprender, você que conseguiu ler, você que conseguiu olhar novas coisas nesse Evangelho. Não? De verdade, durante todos esses vídeos que nós fizemos, tive muita devolutiva de muitas coisas, de muitas pessoas. Foi muito proveitoso fazer isso junto com vocês. Você pode estar vendo esse vídeo, ter feito essa caminhada no tempo certo, pode ter demorado mais, pode ter terminado só depois, não importa, mas o que importa é a riqueza que tiramos dessa nossa caminhada bíblica. Não? Tomara que tenha sido muito proveitoso para você. E hoje, então, encerramos com esse capítulo 28. Te convido a pegar a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 28 por completo, tá bom? Ele é um capítulo bem curto, vai falar sobre 3 momentos, não? E vamos olhar então para essa realidade que circunda os acontecimentos desse capítulo 28, não? Vamos juntos. No fim do sábado, ao sair do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus o crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa dizer a seus irmãos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando os seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá me verão. O Senhor ressuscitou. É a nossa esperança, não? Não a nossa esperança no Senhor, porque nós cremos na ressurreição dele. É a nossa grande esperança, porque eu digo no sentido de que essa é a certeza que perdura a nossa fé, que sustenta a nossa vida, porque ele ressuscitou para nos ressuscitar também. Essa é a nossa esperança e essa é a nossa certeza. A alegria da ressurreição, vamos dizer assim, que banha a nossa vida de esperança, porque nada neste mundo então tem uma resposta maior, tem uma resposta mais poderosa do que a ressurreição do Senhor. Nenhuma dor, nenhuma perca, nenhum pecado, nada é tão maior do que a ressurreição, porque a ressurreição é o fato da vitória do Senhor sobre tudo isso, e por causa da vitória dele, nós também somos vencedores. Por isso, nos dirijamos a Galileia. Nós dirijamos a esse lugar do encontro com o ressuscitado. Na nossa vida de fé, nós sempre precisamos nos dirigir a Galileia, que é o lugar onde nós nos encontramos com o ressuscitado. E aonde que nós nos encontramos com o ressuscitado? Aonde é essa Galileia? Pode ser vários lugares, não? Pode ser o seu momento de oração, onde você encontra-se com o Senhor e Ele então se torna essa esperança e esse sustento da vida. Pode ser a Eucaristia, onde o Senhor ressuscitado e vivo estás, e nós podemos então comungar dele, e Ele então vai nos transformando cada vez mais, não? De dentro para fora. Enfim, essa ressurreição é para nós uma grande alegria.
E nesse último capítulo é essa a alegria que nos deve preencher. O caminho vale a pena, não? Ir atrás dele vale a pena, porque no final o que tem não é morte, é vida. O que está no final que vence não é o pecado, não é este mundo, mas sim o seu reino e sim a sua palavra em nossa história, não? Mas depois desse, eu de verdade gosto muito dessa questão da ressurreição, gosto demais, por isso que eu me empolgo tanto em falar sobre isso, não? E essa deve ser a nossa certeza, porque é isso que sustenta a nossa fé, não? Mas queria também que a gente lesse o último bloco a partir do versículo 16. Vamos ler juntos? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. E a gente vai perceber com outros evangelhos que realmente houve essa questão da dúvida, não? E a mais emblemática de Tomé, que teve que colocar o dedo nas chagas do Senhor para crer, não? Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos. Atenção! Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aqui eu queria salientar essas três coisas. Primeiro, ele deu uma ordem para que fosse a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que isso aqui é importante? Porque hoje nós cremos na Santíssima Trindade. Hoje, 2000 anos depois desses fatos, para nós é muito tranquilo acreditar na Santíssima Trindade. Mas eles aqui, nesse momento, não entendem nada de Santíssima Trindade. Portanto, o fato deles não entenderem nada de Santíssima Trindade, não entenderem o mistério, não reconhecerem o mistério, mas escreverem e colocarem aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já mostra, já revela o quão a palavra do Senhor é uma inspiração divina. Não, eles não entendem, mas Deus então faz brotar deles isso aqui, para que através da história nós compreendamos o seu mistério, não? Isso aqui é um dado bastante importante, porque eles não entendem nada disso, eles não creem na Santíssima Trindade ainda, eles ainda são judeus, não? A teoria da Santíssima Trindade vai ser formulada séculos depois, muito tempo depois, não? Portanto, é importantíssimo entender, porque a gente olha aqui, não, é normal, Pai, Filho e Espírito Santo, mas para nós é normal, para eles não. Portanto, isso aqui tem uma importância, uma relevância muito grande. Uma outra coisa, ensinando-os a observar tudo o que vos mandei. É os apóstolos que agora têm essa missão de pegar tudo aquilo que escutaram, que viveram, que viram e transmitir, né? Transmitiram primeiro oralmente, não, mas depois escrevendo, não? E assim chega até nós. Portanto, eles foram fiéis naquilo que o Senhor mandou. E para concluir, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não, essa promessa é para nós. O Senhor não nos abandona, não nos deixa ao léu, não nos deixa esquecidos. Eu sempre digo que nós não estamos nesse mundo como se fosse um grande Big Brother, não? Como se o Senhor estivesse nos assistindo por uma TV e deixa o bicho pegar lá dentro, não? Ou seja, deixa o bicho pegar lá no mundo que eu estou aqui assistindo eles com pipoca. Não, não é isso, pelo contrário. O Senhor nos acompanha, Ele está conosco. Ele não só assiste passivamente, Ele ativamente está conosco em nossa vida, nos orienta, nos acompanha, nos dirige, nos dá força, nos dá esperança, nos fortalece, enfim. Portanto, esse capítulo 28 é o capítulo da esperança, não? Da esperança para aqueles que creem, da esperança para aqueles que estão no caminho, para a esperança dos cristãos. E tomara que seja a sua esperança também. Tomara que esse capítulo tenha conseguido te encher de esperança. Mais do que esse capítulo, tomara que essa caminhada tenha te ajudado nesse sentido, não? E, de verdade, hoje, nesse último capítulo, não importa quando você esteja assistindo, mas coloque nos comentários, não? O que mais importante foi para você, o que mais você aprendeu, aquilo que mais você lembra, aquilo que mais te tocou, seja desse capítulo, seja de outro capítulo, enfim, deixe nos comentários, seja você está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja você está vendo pelo Facebook, seja você que está vendo pelo Instagram, não importa, coloque nos comentários
para que nós possamos compreender e ver quão enriquecedor foi essa nossa caminhada, não? E de verdade, que essa caminhada para você não seja o fim. Por quê? Existem outros livros, não? Existem outros evangelhos, não? Portanto, assim como você, junto comigo aqui, pegava 8, 10, 12, 13 minutos por dia para ler e tudo mais, junto comigo, que você faça isso, não? Que você faça isso. Como um crescimento espiritual, como uma caminhada espiritual nesse sentido. Pegue agora, por exemplo, o capítulo de São Marcos, talvez, ou outro capítulo, o livro de São Marcos, talvez, ou o de São Lucas, ou de São João, enfim, e vá lendo algumas partes, dia por dia e tudo mais, para que você possa cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus, não? Esses vídeos foram gravados por ocasião de setembro, mês da Bíblia, mas o mês da Bíblia não é para ser lembrado e a Bíblia não é para ser lida só no mês da Bíblia. É sempre. Não, portanto, não importa quando você esteja vendo. Não importa quando isso esteja acontecendo. Faça a Bíblia ser parte do seu cotidiano sempre. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito enriquecedor esse tempo. Tomara que tenha sido proveitoso para vocês como foi para mim. E claro, nós teremos ainda outros projetos e outros momentos pela frente para podermos sempre partilhar da fé, partilhar da vida e trazer aquilo que o Senhor quer para a nossa história cada vez mais. Não? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.